Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje sexta-feira, dia 14 de agosto. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Comigo, como sempre, Gil Cipriano, nosso comentarista oficial, que vai falar aí o que aconteceu juntamente comigo na rodada deste meio de semana do Brasileirão, da Série A, e também, lógico, vamos falar tudo o que vai acontecer neste final de semana em todas as séries do Brasileirão e também na Copa Paulista e no Paulista da segunda divisão. Começando, portanto, com os jogos que aconteceram na 18ª rodada, fechando aí o primeiro turno da competição brasileira aí da Série A, que inclusive tem novo líder, o Corinthians. E, ultimamente, quem termina o primeiro turno como líder acaba levando aí o título no final da competição. Então os corintianos já pelo menos têm este gancho para poderem usarem aí contra os seus adversários e um quesito a mais para ferver ainda mais essa briga pelo título. A 18ª rodada começou na quarta-feira com Flamengo e Atlético Paranaense às 19h30, e o Flamengo, jogando no Maracanã, venceu pelo placar de 3-2. Com a vitória, o Flamengo está na 12ª colocação, subiu uma posição com 23 pontos. Já o Atlético Paranaense, com a derrota, caiu uma posição, é o 7º colocado com 29 pontos. Também na quarta-feira, mesmo horário, o Coritiba recebeu o Palmeiras. O Palmeiras, hein, Gil? O Palmeiras perdeu a terceira seguida, 2-1 para o Coritiba no Couto Pereira. Com a vitória, o Coritiba, que era o lanterna, subiu uma posição e agora é o 19º, vice-lanterna com 15 pontos. O Palmeiras caiu mais uma posição e é o 8º na tabela com 28 pontos. O Santos jogou na Vila Belmiro também na quarta e venceu o Vasco 1-0. E com a vitória o Santos continua aí subindo na tabela, dessa vez mais uma posição, já é o 13º com 23 pontos, enquanto que o Vasco agora amarga a lanterna da competição com apenas 13 pontos ganhos. Outro jogo na quarta, porém às 21 horas, Goiás e Chapecoense, o único jogo aí que terminou 0-0 na rodada e refletiu muito o que as duas equipes aí estão fazendo na competição. O Goiás é apenas o 18º na zona do rebaixamento com 16 pontos. A Chapecoense, até que não está tão mal assim, se manteve na 9ª colocação com 25 pontos, mas ainda não consegue chegar ali no pelotão da frente, que está pontuando sempre todas as rodadas. Também na quarta-feira, na Arena Corinthians, tivemos um grande jogo, Corinthians e Sport, 7 gols e vitória corintiana, muito contestada pelos jogadores do Sport e também demais torcedores, pois o gol da vitória, o quarto gol do Corinthians, saiu numa jogada de pênalti que muitos contestaram. O jogador do Sport deu carrinho num cruzamento e a bola acabou pegando no braço do jogador, mas o juiz marcou gol do Corinthians 4-3 e a vitória garantida e também a liderança. Agora o Corinthians lidera com 37 pontos, porque o Atlético Mineiro jogou ontem e perdeu para o Grêmio. 37 pontos na liderança, um a mais que o Atlético, que tem 36. Já o Sport, com a derrota, segunda derrota na competição, caiu uma posição e é o 6º colocado com 30 pontos. Também na quarta, às 22 horas, Internacional e Fluminense. O Inter se recuperou após a goleada de 5-0 para o Grêmio, venceu por 1-0 o Fluminense e subiu uma posição. É o 11º com 24 pontos, enquanto que o Fluminense caiu uma, era o 4º, agora é o 5º colocado com 30 pontos. Figueirense e São Paulo se enfrentaram no Orlando Scarpelli, também na quarta, às 22 horas. E o São Paulo venceu fora, 2-0, uma vitória importantíssima e uma rodada esplêndida para o São Paulo, que subiu 4 posições na tabela, tinha subido 5, porém o Grêmio venceu nesta noite anterior aí contra o Atlético Mineiro e recuperou a posição para o São Paulo.
São Paulo é o quarto colocado agora, está no G4, após subir 4 posições, tem 31 pontos. O Figueirense está apenas na 15ª colocação com 20 pontos, permaneceu na mesma colocação. Ontem tivemos os 3 últimos jogos desta 18ª rodada. Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, venceu mais uma com o Doriva, né? Segunda seguida, 2-0 diante do Avaí. Com a vitória, a Ponte chegou aos 25 pontos e manteve a 10ª colocação na tabela. Já o Avaí se permaneceu na 16ª colocação com 20 pontos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tivemos também Joinville, um resultado aí surpreendente. O Joinville, que era o lanterna até então, venceu o Cruzeiro por 3-0 e chegou na 17ª colocação, né? Subiu uma posição, então não é que era lanterna, né? Estava esses dias na lanterna, subiu uma posição nessa rodada e é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 16 pontos. Já o Cruzeiro perdeu 3 posições e agora é o 14º com 21 pontos. E o último jogo da rodada, um grande jogo, né? Um clássico desta rodada, o Atlético Mineiro, que era líder, ou melhor, vice-líder até então, porque o Corinthians já havia vencido na quarta, perdeu em pleno Mineirão para o Grêmio por 2-0. O embalado Grêmio, que promete aí dar trabalho, se não brigar pelo título também, assim como o Atlético e Corinthians. Com esse resultado, o Atlético perdeu a liderança para o Timão, está em segundo com 36 pontos, e o Grêmio se manteve na 3ª colocação com 33. Então Corinthians em primeiro com 37, Atlético Mineiro em segundo com 36, Grêmio em terceiro com 33 e São Paulo quarto com 31. Uma rodada, como podemos ver aí, muito eletrizante, né? Havíamos falado já na quarta que essa rodada poderia ter muitas mudanças, e foi o que aconteceu. O Corinthians agora lidera e quem sabe pode manter essa liderança nas próximas rodadas. E agora a caça não é mais ao Galo, né? A caça é ao Timão. Então vamos caçar aí o Corinthians, todos os adversários, né? São Paulo, Grêmio, Atlético, Fluminense, Sport, Atlético Paranaense e Palmeiras, que até o 8º, pelo que tudo indica, é os que vão brigar pelo título ou pelas vagas na Libertadores. Gil, uma rodada, como dissemos, né? Atípica, né? Um campeonato muito eletrizante. Corinthians agora é líder, né? E os paulistas, Palmeiras perdeu fora para o Curitiba, o Santos venceu o Vasco 1-0, Corinthians venceu o Sport num grande jogo em casa e o São Paulo venceu fora, além também da Ponte que venceu em casa. Então apenas o Palmeiras não conseguiu, né? O Palmeiras do Gil. O que você tem que falar pra gente dessa rodada, né? O que você achou? Muito boa tarde. E complementando a semana, já começando falando do Brasileirão. Boa tarde, Valdirei, boa tarde, amigos ligados no Canal 10. Essa rodada foi realmente muito emocionante, onde só o Palmeiras aí deixou a desejar. Foi o único paulista que não venceu, os demais todos venceram. E essa rodada, a penúltima rodada aí do Brasileirão no primeiro turno, começou na quarta, com o novo líder. Sufoco e liderança, né? O Timão deu susto na Fiel e no jogo de 7 gols assumiu a liderança, apesar com um lance polêmico, né? Sim. Muito questionado pelos jogadores, diretores do esporte. O Corinthians não tem nada a ver com isso, converteu o pênalti ao líder. No Rio de Janeiro, o Flamengo, que até então era o pior mandante do campeonato, atinge a marca aí, conseguiu a vitória de número 500 no Brasileirão desde 1971. E também não conseguia vencer o Atlético do Paraná no Rio há 6 anos. O Flamengo venceu por 3-2. Também, outro lance aí, o tabu do R10. O Ronaldinho, em 7 jogos que ele jogou no Beira-Rio, ainda não conseguiu vencer o Internacional. Foram 4 empates e 3 derrotas. Onde o Fluminense foi derrotado pelo Inter. Isso. E agora também é fato, né? O Palmeiras ele não consegue no segundo tempo jogar bem, e a maioria dos gols que o Palmeiras leva, 65% dos gols são no segundo tempo. Aí está a dúvida, é falta de preparo físico ou desatenção? Quer dizer, então cabe à diretoria do Palmeiras ver o que está acontecendo com o Verdão aí, que está um pouco mais distanciando aí dos primeiros. Esse é preocupante. O Santos, apesar com um pênalti perdido, vence a retranca do Vasco, né, e joga o time da Colina para a lanterna. Então São Paulo,
com início arrasador, aí, fez 2-0 aí no Joinville. No Figueirense. No Figueirense, desculpa. O Pato aí que vive o melhor momento da sua carreira, que no Miller, na temporada 2008-2009, fez 18 gols em 41 jogos. Já no São Paulo... No Milan da Itália, né? No Milan da Itália. Com 19 gols em 38. Quer dizer, o Pato aí vive um bom momento. E a equipe do Osório aí também jogou bem lá e venceu merecidamente. Com isso já credenciou a entrada no G4. O Goiás aí, como você citou também, não conseguiu superar o Chapecó no Serra Dourada, ficou no 0-0. E a Ponte aí, ontem, na festa dos seus 115 anos, a Ponte Preta completou 115 anos na terça, venceu ontem o Avaí por 2-0, apesar que o Borges ainda perdeu um pênalti, mas fez um gol. E já a segunda vitória consecutiva aí com o Doriva. Bom momento da Ponte, né? E o Grêmio, nesse time aí fantástico aí, com um contra-ataque mortal, venceu o poderoso Galo, até então aí algumas rodadas na liderança, e agora o Galo já é o segundo colocado. E para completar aí o Joinville, sob o comando do quarentão Marcelinho Paraíba, né, venceu bem o Cruzeiro por 3-0, e até o comentário do Luxemburgo, foi a pior equipe, o pior jogo que o Cruzeiro fez até o momento. Então, como se citou aí nessa penúltima rodada, muitas emoções, e o novo líder, esse Corinthians, vem forte para a sequência do campeonato, pega nesse fim de semana, depois a gente vai citar o Avaí, caso vença, vai ser o campeão moral do primeiro turno. Realmente, eu falei que a 18ª era o encerramento do primeiro turno, mas não, ainda temos a 19ª, né? São 38 rodadas, então a 19ª vai ser no final de semana agora, mas depois vamos falar aí dos jogos do Brasileirão da Série A. Só antes da gente mudar para os jogos de Série D, Série C e Série B, falar da artilharia do Campeonato Brasileiro da Série A. Ricardo Oliveira com 10 gols, ainda é o artilheiro. Alexandre Pato é o segundo com 8 gols. E em terceiro, Lucas Prato, do Atlético Mineiro, e Jadson, do Corinthians, ambos com 7 gols. Então, uma briga também aí que promete muito na competição. E vamos ver aí no andar do campeonato quem faz mais gols e leva no final do ano o troféu de artilheiro da competição. Então, vamos mudar agora, vamos falar de Brasileirão da Série D. Falar dos jogos que teremos neste final de semana envolvendo as equipes paulistas. Pelo grupo 6 temos o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o terceiro colocado, 5 pontos. Porém, o Botafogo folga nessa rodada, não joga e vai ver aí seus adversários. O Craque recebendo o Duque de Caxias e o Gama recebendo o Vila Nova de Minas Gerais. Então esses dois jogos pelo grupo 6, o Botafogo assiste e pode aí até perder mais posições, em uma posição na tabela, caso o Duque de Caxias vença o Craque, que até então seria um bom resultado, pois não deixaria o Craque distanciar muito. No grupo 7 temos o Red Bull Brasil, que vai enfrentar o Resende no Rio de Janeiro, domingo às 15 horas da tarde. Red Bull lidera o grupo 7 com 7 pontos. E o Resende é o quinto, tem apenas 2 pontos ganhos. Então, uma oportunidade boa aí para o Red Bull manter essa liderança. No outro jogo do grupo 7, o Ipiranga do Rio Grande do Sul enfrenta o Operário do Paraná. Então, jogos aí do grupo 7, quem sabe o Red Bull possa conseguir manter a liderança. O São Caetano também é o líder do grupo 8, tem 9 pontos, mesmos 9 pontos do Lajeadense, que é o segundo. E o adversário do São Caetano nesta rodada, no Anacleto Campanella, é o Metropolitano, quarto colocado, tem apenas 3 pontos, mais uma chance também para o São Caetano se manter na liderança, jogando em casa, tem que fazer o seu dever. O outro jogo do grupo 8 fica com Foz do Iguaçu e Lajeadense. Foz do Iguaçu é o lanterna e o Lajeadense é o vice-líder, né? Então, aí uma vitória do Foz do Iguaçu ou um empate ajudaria também o São Caetano, só que para isso teria que vencer também seu jogo. Então esses são os jogos da Série D. Será que está fácil para os paulistas, Gil? Série D, o São Caetano joga em casa, Red Bull joga fora, o Botafogo só vai assistir. Complicado para o Botafogo, que vai ver aí seus adversários somarem pontos sem poder fazer nada. Restando a equipe de Ribeirão aí torcer por que o Craque e o Gama não vença para disparar mais no campeonato. Já o Red Bull Brasil, que joga contra o Resende no Rio,
vai defender a liderança lá. Vai em busca de uma vitória, talvez até do empate, dependendo da sequência dos outros resultados, para ficar na liderança. E o jogo aí, o time melhor aí, mais credenciado, o São Caetano aí com 9 pontos, vai enfrentar novamente o Metropolitano, onde no primeiro turno ele venceu por 3-2 lá em Santa Catarina. E o São Caetano, Valdir, ele quer fazer uma homenagem no domingo para o Osmar Santos, o pai da matéria, né, que diz ser azulão de coração. Só que o São Caetano é azulão, o Osmar Santos nasceu em Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz é o azulão, e o Osmar Santos também declarou ser torcedor do MAC, que é azul também. Quer dizer, vamos incluir o Moto Azul e o FFC também, né? O FFC também é azul. Vamos esses azulões aí. Mas tudo bem, o São Caetano aí que vem com uma boa campanha, pega esse jogo em casa, tem que vencer porque já tem na cola ali o Lajeadense com os mesmos 9 pontos. E a única coisa que diferencia os dois aí é o saldo de gols. Com certeza fica então a nossa torcida para que o azulão, o Red Bull, consiga bons resultados, né, o azulão São Caetano, juntamente com o Red Bull, consigam representar bem o estado de São Paulo no Brasileirão da Série D. Botafogo assiste apenas esta rodada. Pelo Brasileirão da Série C também temos 3 times paulistas envolvidos: o Guaratinguetá, o Guarani e a Portuguesa. O Guarani vai enfrentar o Tupi nesta 12ª rodada pelo Grupo B. O jogo será no Municipal de Juiz de Fora, neste sábado às 11 horas da manhã. O Guarani ocupa a 6ª colocação com 15 pontos e o Tupi é o vice-líder com 20 pontos, está no G4 do Grupo B. O Guaratinguetá encara em casa o Brasil de Pelotas, o líder, 23 pontos, o Brasil de Pelotas, e o Guaratinguetá o lanterna. Então é o jogo dos opostos, né? O Guaratinguetá com apenas 3 pontos na tabela, em 3 empates, não venceu nenhuma até agora. E vai ser difícil vencer o líder, que vem de goleada diante da Portuguesa na última rodada, né? Jogou na segunda-feira e venceu por 4-1 a Portuguesa. A Portuguesa pega o Madureira, mas apenas na segunda-feira, né? Mais uma vez a Portuguesa joga na segunda. Portuguesa, que é a 5ª colocada com 15 pontos. O primeiro time ali fora do G4 pega o Madureira, que é o 8º com 10 pontos. Primeiro time fora da zona do rebaixamento, que está Caxias e Guaratinguetá, 9º e 10º lugar. Então fica a nossa torcida também nesta rodada da Série C do Brasileirão, para os paulistas conseguirem bons resultados. Guarani joga fora com o Tupi, Guaratinguetá e Portuguesa jogam em casa. Será que podemos esperar surpresas? Jogo difícil, Guaratinguetá surpreender alguém, Guarani vencer Tupi fora, e a Portuguesa acho que é a única que pode aí dar alegria para os paulistas essa rodada. Teoricamente aí, esse grupo B, quem tem vida mais fácil nessa sequência é a própria Portuguesa, que vai jogar contra o Madureira, que é o 8º colocado. Apesar que o Madureira no Campeonato Carioca foi o 5º colocado, foi o primeiro que ficou atrás dos grandes, né? Só que não vem fazendo uma boa campanha já nesse Brasileirão da Série C. O Guarani tem uma parada indigesta contra o Tupi em Juiz de Fora, o Tupi que é o 2º colocado, mas o Guarani tem apresentado bem nas últimas partidas, não tem decepcionado. Quem sabe o Bug lá consiga um bom resultado. E cabendo aí ao Guará aí, o lanterna, o pior time da competição, enfrentar o Brasil. Quem sabe o Guará aí pode ser a grande surpresa da rodada e beneficiar até os paulistas para a sequência do campeonato, né, Valdir? O Guaratinguetá teria que estar vencendo o líder, né? E seria a sua primeira vitória na competição nacional da Série C. E também uma vitória depois de muito tempo, né? Que o Guaratinguetá não vence há quantos jogos, Gil? Mais ou menos? Uns 25 jogos? Só para ter uma base aí, na Série A2, de 19 jogos, o Guaratinguetá perdeu 18. Só venceu 1, quer dizer. Então essa equipe, que é considerada já o Ibis aí, né? Precisa muito dessa vitória. Realizou recentemente uma parceria com o Atlético do Paraná, que vai vir 13 jogadores para compor o elenco. E quem sabe seja já, nesse domingo, já a primeira vitória do Guará. Com certeza, né? Fica a nossa torcida. Difícil, mas não impossível. Quem sabe é a volta por cima aí do Guaratinguetá, que se não acordar agora, corre sério risco de cair para a Série D do ano que vem. A Série B do Brasileirão
também terá mais uma rodada neste final de semana, começando hoje, sexta-feira, a 19ª, encerrando o primeiro turno, assim como a Série A vai encerrar também o primeiro turno neste final de semana. E teremos jogos interessantíssimos. Já de cara, nesta sexta, 19 horas, Vitória e Santa Cruz. O jogo será no Barradão. Vitória, que é o líder, Santa Cruz é o 7º colocado. Também hoje teremos Paraná Clube e Sampaio Corrêa. Também às 21h30 no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Bahia. Lembrando que o Vitória é o líder da competição. O América Mineiro, que é o 2º colocado, pega o Botafogo, que é o 3º. O jogo será no estádio Independência, em Minas Gerais, 16 horas e 30 minutos deste sábado. O Paysandu também joga neste sábado no Mangueirão contra o Oeste, né? Então o primeiro time paulista envolvido nos jogos desta 19ª rodada da Série B do Brasileirão. O Náutico joga na sua Arena Pernambuco, contra o Bragantino, outro time paulista aí que joga fora, e jogos difíceis, né? Encarar Paysandu fora, Náutico fora, não vai ser tarefa fácil para o Oeste Bragantino. Também no sábado, o ABC enfrenta o Boa Esporte Clube. O jogo será no Frasqueirão, às 16h30. Mesmo horário, no sábado, no estádio Rei Pelé, o CRB enfrenta o Criciúma. Grande jogo também. No sábado, às 21 horas, no Moacirzão, Macaé e Ceará. Um jogo também que o Macaé precisa se reabilitar na competição. Não vence já há mais de 5 jogos. E o Mojimirim, que também joga na noite de sábado às 21 horas contra o Luverdense, o único paulista então que joga em casa. Mojimirim, que é o 19º com 15 pontos, vai terminar o primeiro turno ainda na zona do rebaixamento, mesmo que vença. O Bragantino está na 10ª colocação e o Oeste é o 11º. Um ponto apenas separa, 25 o Bragantino, 24 o Oeste. Bragantino melhor paulista por enquanto no Brasileirão da Série B. Gil, pela rodada aqui, vimos que 2 jogos parece que chamam mais atenção. Eu gostaria que você comentasse sobre esse fechamento do primeiro turno e falasse também dos paulistas. Como você citou, tem 2 jogos aí que é muito importante aí para esse encerramento do primeiro turno. É o jogo do Vitória, que vai enfrentar o Santa Cruz, que vem embalado aí com 2 vitórias consecutivas, com o grafite marcando nos 2 jogos aí, e o Vitória, que quer muito aí conseguir os 3 pontos para ser o campeão aí também moral desse primeiro turno. E outro jogo de suma importância também é do América Mineiro, que é o 2º a enfrentar o Botafogo. O América com a vitória sobre a equipe do Rio, e dependendo do jogo da equipe baiana lá, poderá ser o líder do campeonato. Esses 2 jogos são mais emocionantes aí, e por disputas de lideranças. Cabendo aos paulistas aí, o Oeste tem um jogo difícil, né? Vai jogar contra o Paysandu fora de casa. O Bragantino, que vai enfrentar também a equipe do Timbu, que é o Náutico, em casa. E fechando a rodada para os paulistas, o Mogi. O Mogi que joga em casa, e esse jogo aí, o Rivaldo já declarou, é o último jogo dele, realmente ele não consegue mais jogar bola, devido à própria idade, à condição física, ele vai encerrar esse jogo. O Mogi que joga em casa, né? Caso vencer aí, tem que vencer, não vai sair do Z4, mas pelo menos já fica bem próximo ali já de uma sequência e já conseguir sair. Então os paulistas aí com essas participações, onde eu vejo aí o Oeste com um jogo dificílimo, que é fora de casa contra essa boa equipe do Paysandu. Realmente os paulistas vão ter pedreiras, né? O Paysandu no Mangueirão pega o Oeste e o Náutico que vai receber o Bragantino. E fica aí o nosso agradecimento ao Rivaldo, né? Rivaldo de tantas alegrias, né, proporcionadas a nós brasileiros, pelo que tudo indica, aí o seu último jogo. Então, né, muito obrigado por tudo que fez, né, por tudo que agregou ao futebol. Grande profissional que foi o Rivaldo, eu tenho certeza que vai sempre continuar envolvido aí no futebol, desta vez fora dos gramados. O Brasileirão da Série D, que tem essa peculiaridade, né, a última rodada do primeiro turno, e temos esse clássico América Mineiro e Botafogo. Se caso chegar as 2 equipes, né, brigando ali por título ou
até mesmo para se classificarem para a Libertadores. Com certeza vai ser um grande jogo no final da competição, né? Será uma final América e Botafogo, só que no próximo jogo será no Engenhão. Botafogo que vai jogar em casa, encerrando a competição, e pode ser sim uma final de campeonato mesmo em pontos corridos. Então, Brasileirão da Série B, segunda-feira vamos falar para você todos os resultados e também a nova classificação. Vitória líder, América vice-líder, Botafogo terceiro, Bahia o quarto. 34, 34, 33 e 32 pontos, respectivamente. A gente vai falar de Brasileirão da Série A, porém apenas no segundo bloco, né? Vamos para o intervalo e depois você vai ficar sabendo tudo que vai acontecer aí nesta rodada, também a 19ª, fechando o Brasileirão da Série A, e tem muito mais, além de Copa Paulista e Paulista de segunda divisão. Vamos comentar aí a convocação do Dunga, da seleção brasileira, para 2 amistosos. A gente volta já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos, e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário.
Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Falamos no primeiro bloco tudo que vai acontecer aí no Brasileirão da Série D, da Série C e da Série B. Antes de falarmos do que vai acontecer também na última rodada do primeiro turno com a Série A do Brasileirão, vamos falar de seleção brasileira, convocação do técnico Dunga. Kaká é a principal novidade da lista anunciada pelo treinador na manhã desta quinta-feira para os amistosos da seleção brasileira contra Costa Rica e Estados Unidos, nos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente. Neymar, apesar de ser desfalque nas duas primeiras partidas das eliminatórias, em outubro, diante de Chile e Venezuela, e de estar com cachumba, foi mantido na lista. Então, ó, o Neymar aí com moral, com o treinador Dunga e a seleção brasileira. Os convocados, você confere agora, eu vou falar a lista aí para você de casa, aí, papel e caneta na mão, para você ter aí todos os jogadores que representarão a seleção brasileira nesses amistosos. Goleiros: Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio e Alisson do Internacional. Laterais: Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Douglas Santos do Atlético Mineiro. Zagueiros: Miranda do Internacional de Milão, Davi Luiz do PSG, Gabriel Paulista do Arsenal e Marquinhos do PSG. Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Ramires do Chelsea e Fernandinho do Manchester City. Meias: Oscar do Chelsea, Douglas Costa, Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e Kaká do Orlando City. Os atacantes: Neymar do Barcelona, que não estará, só apenas na lista, né? Roberto Firmino do Liverpool, Lucas do PSG e Hulk do Zenit. Então estes são os convocados aí do treinador Dunga para os amistosos, portanto, contra Costa Rica e Estados Unidos. De uma convocação diferente, né? O Kaká aí, a surpresa, né? Voltando à seleção brasileira depois de um bom tempo fora. O Hulk também tendo mais uma oportunidade na seleção brasileira. E a maioria dos jogadores aí já estavam, né? E Neymar aí com essa moral toda, né? Mesmo com cachumba, não poderá jogar nessas duas partidas, mas manteve na lista, né? Será que o Dunga fez bem aí de convocar o Neymar e não testar mais um, né? Às vezes é uma opção agora de tentar testar mais um jogador no ataque, mas acho que ele não quer criar dúvidas para ele mesmo, né? Então deixou aí só o Neymar na lista para não se complicar. E a chance aí com o Kaká. Gostaria que você comentasse o que você achou dessa convocação da seleção brasileira. Essa convocação teve algumas surpresas aí, como o próprio goleiro Alisson do Internacional, o lateral esquerdo Douglas Santos do Atlético, o Lucas do São Paulo PSG, o Gabriel Paulista, o zagueiro, e também o Dunga mostrou sim nessa convocação que às vezes ele você não guarda rancor, porque a imprensa toda pediu aí o Lucas Lima do Santos, ele convocou que vive um bom momento. E essa volta do Kaká, porque se tivesse o Kaká na Copa América, o Kaká é fundamental para o grupo, é experiente, jogou já algumas Copas, e que a gente sentiu naquela Copa América, tinha que ter alguém perto do Neymar, porque o Neymar não estava bem. Se tem um jogador mais experiente como o Kaká, talvez o Brasil teria uma participação melhor. O que chamou a atenção aí foi a não convocação do Tardelli, que até então nos amistosos teve um certo destaque, uma participação negativa até na Copa América. Sim. O próprio Firmino e o Thiago Silva, né? O Thiago Silva, aqueles lances dele lá, aquele lance. O Firmino está. Então desculpa. Então o Thiago Silva mesmo. Thiago Silva e o Tardelli, que são as duas ausências mais. O Thiago Silva, aquele lance infantil dele lá, que vamos, assim, foi grande responsável em partes para a eliminação do Brasil contra o Paraguai. Pesou muito, né? Pesou muito. Só que outra coisa muito importante que chama muita atenção aí do Dunga, até,
que merece até certos elogios, as convocações do Dunga, ele tem prestigiado os goleiros que vem atuando no Brasil. Tanto é que nessa convocação, os 3 goleiros atuam tudo no futebol brasileiro. Botafogo, Grêmio e Inter. E nas convocações anteriores, prevalecia parte do goleiro que vem atuando no Brasil. Quer dizer, ele está mais perto do goleiro e vê a atuação. Outro fato também que é muito importante aí, o Dunga nessa convocação, ele não convocou nenhum jogador que atua num continente ou num país que não tem muita expressão. Na Ásia, o Diego Tardelli, o próprio o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, que sempre às vezes em convocações vinham, está atuando no futebol chinês. O Dunga não convocou, tá certo. No futebol que não tem muita expressão, então tem que convocar quem está bem no momento, e ele fez isso. Convocando o Lucas Limas, esse próprio Douglas Santos aí, esse lateral esquerdo do Galo, que é muito bom, o Alisson, que é um bom goleiro, e trazendo de volta aí o Hulk e o próprio Lucas aí, que vive um bom momento no PSG. Com certeza, dos times brasileiros, né, assim como os 3 goleiros, Jefferson do Botafogo, Marcelo Grui do Grêmio e o Alisson do Inter, temos também o Douglas Santos, lateral do Atlético Mineiro, o volante Elias do Corinthians e o meia Lucas Lima do Santos. Então esses são os jogadores que atuam no Brasil e que vão estar na seleção brasileira. Então boa sorte, não só a eles, mas a todos, né, todos que estão convocados. Melhoras ao craque Neymar, né, para que possa voltar logo a esta seleção. E quem sabe, como o Neymar não estará presente, que possamos já começar a resolver essa Neymar dependência, né, e já começarmos a aprender a jogar sem o Neymar, que se não é possível ausência, possamos superar os adversários sem precisar contar com ele. Lógico, quando ele estiver, que agregue mais ainda a sua habilidade e toda a sua categoria com a nossa seleção. Então fica a nossa torcida para que todos esses convocados possam dar liga e reerguer aí o futebol brasileiro, que é o que mais precisamos, né? Sair aí desta fase negra do futebol brasileiro e voltar a ser aquela seleção respeitada que sempre fomos. Mudando de convocação e de seleção brasileira, vamos falar então agora dos jogos da Série A do Brasileirão, que encerra o primeiro turno, né? Começamos falando neste programa da 18ª rodada, que aconteceu no meio de semana e terminou ontem. Neste final de semana, portanto, a última do primeiro turno. O Corinthians lidera 37 pontos e a rodada começa com o Vasco enfrentando o Coritiba. Jogo aí dos desesperados, né? O Vasco e o Coritiba, lanterna e vice-lanterna. O jogo será no Maracanã. O Vasco, com a pressão da torcida, precisa vencer. E se perder esse jogo, hein, Gil? Não penso nem o que pode acontecer lá. Infelizmente, os torcedores, né, ainda levam muito a sério nessa questão de vencer ou não, né? Partem, infelizmente, ainda para agressões, procuram reivindicar, sem às vezes muito direito. Acho que não é desta forma que vai fazer o time voltar a vencer. Mas fica aí a nossa torcida para que a paz no futebol reine, inclusive nesse jogo, independente de qualquer resultado. Gil, quem será que leva melhor, Vasco ou Coritiba? O jogo é no Maracanã. É um jogo difícil de se apostar num certo resultado. O Vasco, que esse ano só vem com um retrospecto negativo nesse Brasileirão, pior ataque, pior defesa, pior saldo de gols, na lanterna. Caso perder esse jogo aí vai complicar de vez e pode retornar para a Série B. Acho que é jogo de empate. Jogo de empate, e vai ser um mau resultado para ambas as equipes. Eu também ficaria com esse empate aí. Atlético Paranaense joga também neste sábado às 18h30 contra o Santos. O Atlético Paranaense é o 7º, o Santos é o 13º. O jogo será na Arena da Baixada. Quem que leva melhor, na sua opinião? O momento é favorável ao Atlético. Vem na melhor posição, onde o Santos, com o Dorival Júnior, vem crescendo na competição. É outro jogo para empate. Jogo, portanto, para empate, também na opinião do Gil, Atlético Paranaense e Santos. No sábado, às 21 horas, no Morumbi, o São Paulo, que é o 4º colocado, vai receber o Goiás, que está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado. Esse jogo, o São Paulo tem tudo aí para se manter ali entre os líderes, né? E tentar até se torcer para o Grêmio
que vai pegar aí o Joinville, né? Quem sabe, mas é difícil, mas não impossível, pode até subir mais uma posição nessa tabela. Quem será que leva melhor, Gil? O São Paulo deve vencer, mas não será um jogo fácil para o São Paulo não. Essa equipe do Goiás vai vir retrancada e querendo surpreender o tricolor no contra-ataque. O São Paulo deve vencer e se terminar o primeiro turno já no terceiro lugar, não é uma má colocação. O time vem bem, vem num ascendente e com o Pátrio vivendo um bom momento. Deve dar São Paulo. Tá aí, na opinião do Gil, São Paulo vence o Goiás neste sábado no Morumbi. São Paulo, né, como disse o Gil, né, pelos altos e baixos, terminando no G4, Gil, já está ótimo para a equipe tricolor. São Paulo, inclusive, que estava travando, né, uma negociação com o Valdívia, né, o mago Valdívia, que atuava no Palmeiras, foi bem na Copa América, campeão com a seleção chilena, porém, nesta quinta-feira a negociação chegou ao fim, não houve acordo, e o Valdívia vai realmente para a Arábia, né, o futebol da Arábia, e não vai jogar no São Paulo. Já pensou, Gil? Ganso e Valdívia no mesmo time. Eu, como São Paulino, não gostaria. Eu acho que não daria liga. O Osório disse que, se caso houvesse a contratação, ele conseguiria escalar os dois como titulares. Eu acho difícil. Se o Ganso já não anda, gente, o Valdívia também acho que não iria somar muito. Então, na minha opinião, ainda bem que não deu certo essa convocação, né? Que o Valdívia tenha sucesso na sua carreira. Não que seja um mau jogador, mas no momento do São Paulo não é propício realmente o Valdívia vir e não deu certo. E o Palmeiras, que era o antigo time do Valdívia, vai jogar no domingo, às 11 horas da manhã. Com certeza, casa cheia, vai incentivar o Palmeiras, que não vence há 3 rodadas, né? Vinha bem, infelizmente perdeu 3 jogos e pega o Flamengo. O Flamengo que também está bem na tabela, subindo aí nas rodadas. Quem será que leva melhor, Gil? 11 horas, geralmente esses jogos das 11 o Palmeiras não tem levado sorte, apenas casa lotada. Será que dessa vez vai ser diferente? O retrospecto do Palmeiras dos jogos pela manhã não é muito favorável. Em 3 jogos foram 2 derrotas e apenas uma vitória. E pega esse Flamengo embalado aí com a vitória sobre o Atlético do Paranaense, onde teve a estreia do meio-campista Ederson. E vai ser um jogo muito difícil, o Palmeiras terá muitas dificuldades. Eu acho que é um jogo de empate. Tá aí, jogo de empate para Palmeiras e Flamengo. Olha aí o palmeirense falando que vai dar empate. Deve vencer dessa vez, né? Porque quando ele fala que vence, perde. Então fica aí a sua torcida palmeirense. Quanto vai ficar, Leozinho? Palmeiras. Ih, olha, rapaz, eu tô agora... É jogo para empate. É jogo para empate. Certeza o Leozinho falou que o Palmeiras vence. Pulou, né? Não quis empate dessa vez. Também no domingo, porém, às 16 horas, né, os jogos das 16 horas, teremos Fluminense e Figueirense. O Fluminense é o 5º colocado com 30 pontos e o Figueirense é o 15º com 20 pontos. Joga no Maracanã. O Fluminense, será que volta a vencer, Ju? O Fluminense vem de 2 derrotas aí seguidas. O momento é agora. Se não vencer, vai complicar no campeonato, vai distanciando mais ele do G4. E o Figueirense, que não tem o técnico Argel, rompeu com o clube, acertou com o Internacional. O Figueirense também não vive um bom momento e a derrota pode complicar a equipe de Santa Catarina. Mas o jogo tem tudo para o Fluminense vencer. Tá aí, na opinião do Gil, o Fluminense deve vencer o Figueirense no Maracanã no domingo, às 16 horas. Mesmo horário, Avaí na ressacada recebe o Corinthians, o líder Corinthians. O Avaí é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, é o 16º. O Corinthians na liderança vai ser com certeza um visitante muito indigesto. Será que o Avaí consegue segurar o timão, Gil? Eu acho muito difícil. O Corinthians tem um bom retrospecto, também jogando fora de casa, vem forte e o Corinthians deve vencer. E se a gente for pegar aí o campeonato, né, Valdinei, as equipes de Santa Catarina não vivem um bom momento na competição. O Joinville é 17º, está na zona do rebaixamento. Depois vem o Avaí, 16º, e o Figueira em 15º. Então precisa melhorar muito essas equipes catarinenses. São sérios candidatos a entrar no Z4, continuaria até serem rebaixados. O retrospecto é favorável ao Corinthians, o Corinthians deve vencer e vai ser o campeão moral aí do primeiro turno.
Tá aí, na opinião do Gil, o Corinthians vence e termina o primeiro turno realmente na primeira posição. O Leozinho adorou essa notícia, o Leozinho que é corintiano. E o Leozinho apostou também que o Corinthians vence, não dá empate. Então, olho nestes dois jogos, né? Corinthians e Palmeiras, o Corinthians e Avaí, Palmeiras e Flamengo. O Leozinho disse que o Palmeiras vence e o Corinthians vence. Se caso acontecer ao contrário, segunda-feira a gente vai ficar sabendo. Também no domingo, às 16 horas, teremos Sport e Ponte Preta, né? O Sport, que é o 6º colocado, a Ponte Preta é o 10º. O jogo será na Ilha do Retiro. Será que o Sport recupera essa derrota para o Corinthians e a Ponte sofre a sua primeira derrota com o técnico Doriva, Gil? O Sport é muito difícil, né? Jogando no seu estádio. Tem apenas um empate, venceu 2 partidas. Pega essa Ponte Preta aí, embalada aí com o técnico Doriva, com 2 vitórias consecutivas. Eu acho que a Ponte vai surpreender lá, vai ser um empate. Tá aí, ó, o Gil apostando no empate Sport Ponte Preta. Eu vi aqui no meio de relance, né, o jogo do Internacional contra um time azul. Eu já fiquei até assustado aqui, falei, será que é o Grêmio de novo, né? Mas não, é o Cruzeiro. O Cruzeiro joga no Mineirão no domingo contra o Internacional. Um jogo aí que as cores da camisa, né, do Cruzeiro que não assustem a do Inter, ou que pelo menos até incentivem ao Inter aí correr mais e tentar vencer uma equipe azul. Depois da derrota de 5-0 para o Grêmio, o Inter recuperou, né, na última rodada, vencendo, e o Cruzeiro que perdeu para o Joinville neste meio de semana ontem, 3-0. Quem será que vence? Gil, é jogo para empate, Cruzeiro e Inter? Esse jogo aí, essas 2 equipes estão oscilando muito no campeonato. Não vive um bom momento, é um jogo dificílimo aí, e quem vencer vai fortalecer na sequência da competição. Creio que o Inter vence. Tá aí, na opinião do Gil, o Internacional vence no Mineirão a equipe do Cruzeiro, que é o 14º colocado, e o Inter é o 11º. O Grêmio joga às 18 horas e 30 minutos do domingo contra o Joinville. O Grêmio é o 3º colocado e o Joinville é o 17º. Será que o Grêmio continua embalado? Eu acho que o Joinville não tem chance. E o Grêmio deve manter aí pelo menos a sua 3ª colocação nessa rodada. Não, o Grêmio, seu estádio vai estar lotado, apoio da torcida, vai estar motivado. Uma equipe que vem numa boa ascensão no campeonato, com esses jovens, vai vencer fácil. Tá aí, na opinião do Gil, o Grêmio vence fácil o Joinville na Arena do Grêmio. O último jogo fica entre Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá, também às 18h30 no domingo. O Chapecoense, que é o melhor time catarinense, né? Tirando aí os 3 que o Gil já havia citado, Figueirense, Avaí e Joinville, que estão em maus lençóis ali embaixo. Chapecoense é o 9º com 25 pontos e o Atlético Mineiro é o 2º com 36 pontos. O Atlético que sofreu essa derrota em casa para o Grêmio, vem aí após um baque e precisa se reerguer. Será que o Atlético consegue reverter aí essa má apresentação de ontem, Gil? A Chapecoense vai afundar aí de vez o Atlético na tabela? Vai ser um jogo muito difícil para o Galo, porque o Chapecoense jogando na Arena Condá é muito difícil, e principalmente se o Atlético saber conter essa equipe no início do jogo, tem grande chance de sair com um resultado favorável. Eu creio que é um resultado para empate nesse jogo aí. Olha aí, ó, pelos palpites do Gil, uma rodada aí, né, que tem tudo para o Corinthians, né, realmente embalar aí na liderança. O São Paulo também venceria, na opinião do Gil, subiria. O Grêmio manteria também a sua colocação, apenas o Atlético ali em cima que cairia empatando fora com a Chapecoense. Então fica aí, portanto, a sua torcida para a sua equipe paulista ou sua equipe de qualquer lugar do país, para que vença, faça uma rodada interessante e, é lógico, termine o primeiro turno bem, para um segundo turno aí de grandes emoções também que virão por aí. Na segunda-feira vamos falar de todos os resultados e a nova classificação do Brasileirão da Série A. Vamos falar agora de Copa Paulista. Copa Paulista, teremos jogos interessantíssimos aí nesta 6ª rodada. Pelo grupo 1, Catanduvense vai receber o Rio Preto. O Mirassol recebe o Penapolense, isso pelo grupo 1. Pelo grupo 2, União Barbarense recebe o Rio Branco.
Apenas esse jogo no grupo 2. No grupo 3, Primavera vai receber o Ituano, time 100% na competição. O Paulista recebe o Grêmio Barueri. Pelo grupo 4, Juventus recebe o São José. E o Nacional, também outro time 100% até o momento, recebe o São Bernardo. Esses são os jogos, portanto, da 6ª rodada da Copa Paulista. Gostaria que você, Ju, citasse aí sobre essa rodada, que tem jogos interessantes, né? Essa rodada também vai ser bastante emocionante, visto no grupo 1, no grupo 3 e no grupo 4, tem partidas aí que pode alterar os líderes das competições. No grupo 1 aí o jogo Mirassol e Linense, né? Também é uma disputa direta pela liderança, onde depois temos esse clássico regional, né? Entre Rio Preto e... Mirassol e Penapolense, Gil. A Mirassol e Penapolense? Isso, então o Linense folga nessa rodada, o líder Linense. Isso, depois tem o clássico então regional, Rio Preto e Catanuvense. Sim. No grupo 2, como você citou, tem um jogo isolado aí, entre Independente e 15 Piracicaba, né? No grupo 2 é União Barbarense e Rio Branco. Rio Branco? Rio Branco. Então já vi errado aqui. Tudo bem, é um jogo isolado. E sendo no grupo 3, aí vai ter o clássico aí, Paulista e Ituano. Paulista e Grêmio Barueri. Nossa, tô... Primavera e Ituano. Não, Ituano aí que joga aí e em busca seu 100%. E também no grupo 4, o jogo do Nacional. Contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo, onde juntamente aí com o Ituano são as duas equipes aí que possuem 100% no campeonato. E as duas equipes aí que vêm fortes e são sérios candidatos a esse título. Então essa Copa Paulista tem que reservar grandes emoções nessa rodada. Com certeza, grandes emoções e os times da nossa região aí, né? Teremos esse clássico Catanduvense e Rio Preto, né? Olho nesse clássico. Mirassol e Penapolense também não deixa de ser outro clássico da nossa região. Então fica a sua torcida também, você que nos acompanha aqui na região, para que sua equipe vença. Segunda-feira vamos falar todos os resultados e a classificação atualizada. Vamos falar agora de Paulista da 2ª Divisão. Última rodada, teremos aí a 18ª rodada e o Fernandópolis precisa vencer. Uma rodada eletrizante no grupo 1. O América vai encarar o Assisense. O América não tem mais chance de classificação, porém o Assisense precisa vencer para se manter na 3ª colocação, porque senão pode ser ultrapassado ou por Vossen ou por Fernandópolis, quem vencer esse jogo, que vai ser no domingo, todos os jogos às 10 horas da manhã. Vossen e Fernandópolis se enfrentam em Assis. O Grêmio Prudente, já classificado, pega o Oswaldo Cruz, que não tem mais chance de nada. E o Noroeste, líder, pega o Tanabi também, que não tem mais chance. Esses, portanto, são os jogos que teremos nesta última rodada pelo grupo 1. O Bandeirante de Birigui e o José Bonifácio já encerraram sua participação, jogaram no dia 6 de agosto e o jogo terminou 1-1, jogo válido aí por essa última rodada. Ainda no grupo 2 e no grupo 3 temos também grandes brigas. No grupo 3 a briga é mais entre duas equipes, né, que vão aí decidir quem fica em terceiro e em quarto. Já no grupo 2 temos 6 equipes, né, com chances de classificação. Lógico, uma já está classificada, que é o Olímpia, e garantido na primeira colocação. Porém, do segundo, que é o Inter de Bebedouro, né, Gil, que vai encarar o Olé Brasil, que é o quarto, até o São Carlos, que é o sexto, teremos aí grandes emoções, né? Olímpia em primeiro, Inter em segundo, Lemense em terceiro, Olé Brasil, São Carlos e o Elo Sport, que é o sexto, tem chances com 31 pontos. Para você ver, o vice-líder tem 32, o sexto tem 31. Então, jogos eletrizantes no grupo 2 e no grupo 1, Fernandópolis, que se preparou muito essa semana, né? Treinou inclusive até de portões fechados, quinta-feira, ontem e hoje com certeza também deve treinar de portões fechados, se preparando para essa decisão que vai ser em Assis. Então eu gostaria até que você comentasse o que você acha desta última rodada e o que você acha do jogo entre Vossen e FFC, né, que muito tenso, né? Todos os torcedores, toda a mídia fernandopolense está tensa quanto ao resultado desta partida, né? Precisamos da vitória, só a vitória interessa, o empate não classifica o Fernandópolis. O que será que
Domingo, essa partida nos reserva. Será que segunda-feira vamos estar falando da classificação ou da desclassificação do Fernandópolis? Nesse grupo 1, Valdinei, tem 2 jogos aí que são importantes para a rodada. O Noroeste e o Grêmio aí, que em seus jogos vão ver quem que vai ser o campeão, quem vai ser o primeiro lugar desse grupo 1. Cabendo o jogo mais importante da rodada, sem dúvida nenhuma, Vossen e Fernandópolis, onde só a vitória interessa a nossa equipe para a sequência do campeonato. Vai ser um jogo dificílimo, a equipe do Vossen é uma equipe boa, e o Fernandópolis vai ter que, o técnico Betão, armar uma equipe aí bem postada e sabendo se defender e também contra-atacar. Não pense que vai ser um jogo fácil, e eu creio que o Fernandópolis deve classificar sim, só que vai ter muitas dificuldades lá, principalmente se souber neutralizar bem no início do campeonato a equipe do Vossen. E quem sabe na segunda-feira, no nosso programa, a gente já está divulgando aí a próxima fase, já o grupo FVC vai entregar nessa próxima fase. Já no grupo 2 aí tem um equilíbrio aí que é fora de série. Onde se citou 5 equipes aí, disputam 3 vagas, inclusive a Inter de Bebedouro, que vem forte aí com o técnico Pinho, que conseguiu 2 acessos consecutivos aí já com o Cotia, com o próprio Barretos. Só que tem um porém, caso a Inter pega o Olé Brasil de Ribeirão Preto, que é uma boa equipe, e o Olé Brasil só depende da vitória. Apesar dele ser o 4º na competição, só a vitória interessa para ele. E caso ele vença a Inter, dependendo da sequência do campeonato, a Inter, mesmo em segundo lugar, pode até ficar fora. Outra equipe aí nessa competição desse grupo 2 aí, que era considerada a equipe mais forte do grupo, um bom elenco, é o São Carnense. O São Carnense é o 5º, né? Se não fala a memória. 5º com 31 também. Exatamente, é uma equipe forte, credenciada, onde muitos apostavam nessa equipe aí, que é sério candidato a subir, a integrar a A3 ano que vem. Só que no final aí caiu muito de produção e vai depender de, às vezes, não só de suas próprias forças, de alguns resultados aí para classificar. Esse grupo 2 então está muito equilibrado, está em aberto aí, como a gente se diz. E cabendo no grupo 1 aí a última vaga em aberto é FFC e Vossen. Mas eu creio que o FFC não vai ser um jogo fácil, deve vencer assim e classificar para a próxima fase. Qual seria seu palpite, Gil? Resultado? O Fernandópolis vai sair perdendo de 1-0 e no final vai vencer por 2-1. 2-1, portanto, Fernandópolis saindo perdendo por 1-0 e viraria o jogo em Assis e traria a classificação. Com certeza seria um resultado magnífico, né, heróico. Eu vou perguntar para o Leozinho. Leozinho, quanto vai ficar o jogo Fernandópolis e Vossen lá em Assis? Vai dar Vossen? Olha, o Leozinho falou que vai dar Vossen. O Leozinho falou que o Palmeiras vai vencer, que o Corinthians vai vencer e que o Vossen vai vencer. Temos que ser, lógico, francos no nosso palpite. O Gil citou que o Fernandópolis vence, com dificuldade, mas vence. O Leozinho acha que o Vossen vence por estar jogando em casa, né, Leozinho? Eu já acho, né, como é palpite e a gente tem que ser franco, eu acho que é um jogo para empate. Infelizmente, hoje eu vou de Leozinho, né? O Leozinho não está jogando os empates, mas infelizmente, para o Fernandópolis, eu acho que é um jogo para empate. Então temos aqui 3 resultados distintos. Na segunda-feira, um vai acertar, com certeza. Então, que seja o Gil. Mas é que, infelizmente, eu creio, né, é um jogo difícil para o Fernandópolis. Deixou para a última rodada, infelizmente, perdeu jogos fáceis, que não podia ter perdido, e agora tem que correr contra o prejuízo. E na última rodada, como sempre, o Fernandópolis acaba deixando sempre para a última rodada. Lógico, a nossa torcida é que vença bem, né, que possa ser superior como foi contra o América. Venceu 2-0, fez o resultado no primeiro tempo, soube se segurar, mas sabemos a dificuldade do jogo ainda por se tratar um jogo fora de casa. Ficamos na torcida, domingo todos aí ligados no rádio, ouvindo essa partida pela internet, e o torcedor que for ao estádio em Assis, que possa incentivar, né, ajudar e não prejudicar. E caso houver realmente a classificação, é um novo campeonato, né? Começa tudo do zero, e aí temos que nos programar certinho,
e não fazer as mesmas besteiras que fizemos nesta primeira fase, né? Não perder jogos fáceis para equipes teoricamente mais fracas, se bem que na próxima fase já não tem mais nenhum time bobo. Então tá aí a importância, né? Não adianta também classificar e passar vergonha na próxima fase, temos que classificar e acertar essa equipe para que realmente possamos chegar ao acesso da Série 3. E caso, em última instância, né, vamos pensar nisso, se não vier a classificação, que a torcida seja pacífica, que com violência, com, né, discussões, não vai resolver nada. O time, se realmente perder, vamos fazer o quê? Bola para frente e trabalhar para que o ano que vem não aconteça. Mas essa, lógico, é que você de casa entenda, não é a nossa torcida, né? Toda a equipe do Canal 10 torce para que o Fernandópolis continue, até porque é uma das nossas maiores fontes de matérias para você de casa, né? Como você sempre nos acompanha, sabe que sempre falamos do Fernandópolis, e se o Fernandópolis for desclassificado, né, não teremos aí o que falar, apenas dos adversários. Então é ruim para nós, para toda a cidade no todo, para os empresários que investiram, né? Esse trabalho deve realmente ser continuado. Então fica a nossa torcida, né, Gil, para que o Fernandópolis consiga sim esta vitória. O Leozinho apostou não, né? O Leozinho citou que o Vossen tem tudo para vencer por estarem jogando em casa. Eu acho que é jogo para empate, mas vamos junto aí com o Gil. Vitória 2-1 para o Fernandópolis. Gil, deixa um recado pro pessoal de casa também, os torcedores aí, para incentivarem, para que segunda-feira, independente do que acontecer, né, a gente seja torcedores naturais, né, para que não façamos nada para prejudicar o próximo. Eu concordo plenamente com você. O momento é de união, independente do que aconteça no domingo lá. A gente tem que estar sempre unido e demonstrar o amor nosso por essa equipe e prestigiar a diretoria, os jogadores, para o ano que vem, caso não conseguimos classificação, ver o que aconteceu de errado esse ano e não cometer os mesmos erros no ano que vem. O que foi de bom, que sirva de legado aí para 2016, que possamos ser uma equipe forte, competitiva e saber os obstáculos que tivemos, os pontos negativos, para não cometer novamente. Pelo contrário, a gente se fortalecer para ser uma equipe aí vibrante e quem sabe, se não for esse ano, no ano que vem tem tudo para ser. Espero aí que a equipe aí, pelo menos aí, jogue bem, demonstre raça, amor a essa camisa aí, e como disse o técnico Betão, ele nunca viu uma torcida tão amante, tão inflamada que nem a nossa. E que os jogadores aí possam aí orgulhar essa camisa do FFC aí, que sempre passaram aqui grandes atletas e respeitaram muito ela. Espero que o FFC possa vencer, e se não vir a vitória, se não conseguir classificar, que seja para o ano que vem. Uma boa tarde a todos aí, e que o FFC aí jogue bem lá em Vossa. Com certeza. Boa tarde, Gil. Boa tarde a você de casa, e realmente, como disse o Gil, ficamos na torcida, né? Como diz até o próprio hino do FFC, vai FFC, né? Uma vitória por merecer. Então, que venha essa vitória. É que, infelizmente, temos que ser franco, cada um no seu palpite, só que é lógico, a torcida sempre é para a vitória. Esse discurso nosso não é que nós já estamos entregando os pontos, não. Pelo contrário, estamos torcendo e muito para que essa vitória venha, pois a continuidade desse trabalho vai ser muito importante para nós e para a cidade de Fernandópolis. Um abraço a você, fica, portanto, a sua torcida, né? Radinho ligado no domingo às 10 horas da manhã, e que o Fernandópolis possa trazer a vaga que com certeza vai ser muito comemorada em Fernandópolis. Um abraço, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá.